Graças a Deus, mesmo nesse tempinho, todos nós estamos aqui, amém? Graças a Deus, e hoje eu quero dar um aviso, né, importante, porque domingo que vem é 2 de outubro, né? Tá certo, né? E nós precisamos tomar realmente atenção, muita atenção. E nós, como pastores, nós temos a obrigação de falar com vocês, avisarmos vocês. O que ocorre, queridos? Nós precisamos tomar cuidado com o nosso voto, porque há um poder muito grande na sua mão que nem você, na verdade, muitos de nós brasileiros nunca nem tivemos noção do que significa. Se nós tivéssemos noção, nós não teríamos deixado tanto tempo, né, tantos deputados, vereadores, senadores, presidentes, né, iníquos, roubando tudo que é nosso no poder. Agora, uma coisa que é importante nós entendermos nós vamos ter agora dia 2, nós vamos votar para deputado federal, nós vamos votar para deputado estadual. Então, o que é o deputado estadual? Ele cria leis para o Estado. O deputado federal cria leis federais para o Brasil todo. O senador, ele confirma a lei, cria leis também. Então, é importante, nós nunca demos valor para o deputado e para o senador. Nós sempre focamos só, pode ver quantos de nós muitas vezes pegamos lá, na hora, qualquer papelzinho do chão e votou no deputado. E isso é perigosíssimo. Por quê? Porque quem faz lei é deputado e senador. E sabe o que acontece? Até o bispo leu aqui, ele até, né, falou assim de um modo brincando, assim, para ver se seria algo, né, mais leve, mas eu quero que você entenda. Por exemplo, nós temos leis que já foram criadas por quem? Por deputados, por vereadores, por senadores que foram votados um dia. Então, por exemplo, nós temos a lei, o PL 514-07, 514-17, 2017. Quer dizer, desde 2017 já estão criando essas leis. E PL 7270 de 2014, lá em 2014 já, que é uma lei que intentam liberar a maconha. E vocês sabem que aquilo que é a liberação de uso de drogas é o que mais eles têm tentado. Mas, na verdade, desde 2014, já colocaram lá, né, pessoas que lutam por isso. Então, vão lá, eles criam a lei para liberar o uso de drogas, para liberar a venda de drogas em qualquer botequim, etc. PL 8035 de 2010. Um deputado ou um senador foi lá, e qual é a lei que ele criou, a 8035? Criou ideologia de gênero nas redes de ensinos. Então, lá em 2010, na verdade, já era para ter começado isso. Mas por que não foi à frente? Porque ainda há muitos deputados cristãos, ainda há muitos deputados, senadores cristãos que barraram, porque desde 2010 já era para ter sido autorizado. Imagina, a ideologia de gênero na escola. Outra, PL 4240, em 2021, agora em pleno tempo de pandemia, criaram essa PL que é para a liberação do roubo. O que é essa liberação do roubo? Descriminalizar furto de itens básicos, de pequeno valor. Isso ocorreu em um estado americano, nos Estados Unidos. E sabe o que aconteceu? É assim, até $1.000 não pode ser preso. Isso é lei em um estado dos Estados Unidos. E aí sabe o que acontece? Até $1.000 o ladrão pode roubar. Ninguém pode impedir, ninguém pode... Então, aqui no Brasil, em plena pandemia, criaram também essa lei. E está onde? Está parada. Por quê? Porque teve cristãos lá, gente que raciocina para impedir.
mas olha o perigo de quem nós votamos. PL 0558 de 2017, eles criaram uma lei para banheiro unissex, né? Quer dizer, homem, mulher, criança, tudo pode, né? Ali não tem problema, todo mundo usar um banheiro só. Isso em 2017 criaram, mas ainda não foi realmente autorizada. Em 2013, olha a loucura, PL 5002, algum endemoniado que foi colocado lá, foi votado, criou uma lei que é: criança pode mudar de sexo sem o consentimento do pai. E isso também em um estado dos Estados Unidos foi autorizado, que a criança decide e ela vai, faz a loucura lá, e essas crianças depois, na adolescência, a maioria acaba se matando, na verdade. Por quê? Porque é uma questão, né, de verdade, de identidade. Então, um louco, em 2013, já propôs essa PL 5002. Quer dizer, seu filho sai, se quiser, ele vai lá, muda o sexo e chega dentro de casa. Pensou? Independente da idade. Olha o grau, fala se não é gente endemoniada que está lá dentro, a serviço mesmo do inferno. PL 3369, o que é PL? É projeto de lei. Eles escrevem lá o projeto de lei deles, precisa ser votado. 3369 de 2015. Quem criou essa lei aqui, que é a lei da família do século XXI, que possibilita o incesto, possibilita a pedofilia e o abuso sexual. Sabe quem criou essa lei aqui? Não sei se vocês lembram na época que estourou. Foi aquele ex-namorado da Fátima Bernardes, lembra? Junto com outro candidato. Tudo com cara de bonzinho. Olha a lei que eles criaram, PL 3369, que possibilita incesto, pedofilia e abuso sexual. Perceba, queridos, que quanto é sério o nosso voto. PL, olha quantas PLs. A maconha teve 2 que entraram lá para conseguir liberação da maconha. Agora, olha quantos, 4 projetos de lei para proibir a pregação do evangelho em rádio e TV. PL 4539, em 2021. PL 4549, em 2008. PL 2837, 2011. PL 4021, em 2012. Quer dizer, 4, né, entraram com um projeto de lei para proibir a evangelização em rádio e TV. Então, nós precisamos despertar. Por quê? Porque há pessoas que vocês sabem que elas são de partidos que defendem drogas, que defendem imoralidade, que defendem ideologia de gênero, e nós precisamos entender, essas pessoas trabalham realmente contra Deus, contra a nossa família, contra a nossa casa. Então, o que você precisa tomar atenção? Aqui no Brasil, né, na verdade, há um problema muito grave, que nem sempre quem você vota, nem sempre os que estão no poder são o que o povo votou. Todo partido tem o puxador de voto, que é a questão de coeficiente. Então, o que acontece? Em 2018, dos 513 deputados, só 28 entraram por voto. Imagina. Só 28 mesmo entraram porque votaram neles. 486, quer dizer, 95% entrou pelo puxadinho. Né? Eles vão lá, colocam um alegrinho que faz palhaçada, lembra do Tiririca? Ah, eu sou legal, vote em mim. Aí vai lá, 1 milhão de pessoas votou nele, o que aconteceu? Ele precisa de tantos votos para entrar. Ele preencheu dele, o resto do voto dele vai tudo para quem? Para os antigões. E puxa todo mundo. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala, não, mas sabe, eu conheço alguém de um partido de esquerda, mas ele é legal, mas ele é diferente dos outros. Tudo que é chamado de boi de piranha. Eles põem um bonzinho ali para você achar bonitinho, para puxar toda a casta e colocar lá dentro. E chega lá dentro, quanto mais gente eles têm, mais eles têm condições o quê? De aprovar os projetos deles.
Então, não seja alguém que apoia, não seja alguém que abre as portas ainda. Não adianta você, nós sermos cristãos, somos contra as drogas, choramos pelos drogados e votamos em quem libera a droga. Somos contra o assassinato e votamos em quem cria lei para apoiar o ladrão. Porque tem gente que vai lá já e eles literalmente, eles apoiam, eles diminuem. Porque em 2020 e 2021 criaram tantas leis que apoiam ladrões. Proíbem de prender com algema. Proíbem de colocar a cara do ladrão na TV. Quem criou isso? Os deputados, os senadores que têm algum comprometimento com as trevas. Então, avalie seu voto, não vote em partido de esquerda, não vote. Isso realmente é algo que os padres estão falando, os pastores estão falando. Por quê? Porque na Nicarágua, até então, tinha um partido de esquerda, mas agora literalmente estão já perseguindo os padres, fechando as igrejas e colocando freiras para fora do país, aqui na Nicarágua. Isso já acontece. É lógico, nós sabemos, né? Em Cuba, isso acontece. Na Venezuela, nós sabemos. Então, nós precisamos ter entendimento. Nós temos hoje alguns partidos de extrema-direita. O que é extrema-direita? É o extremista mesmo conservador, que é o que nós precisamos. É gente mesmo que seja extremista no conservadorismo. Eu não quero mesmo que libere drogas. Eu não quero mesmo que ensine homossexualidade para os meus filhos. Eu não quero mesmo, não aceito. Eu quero pena para quem roubar, para quem matar. Então essa é a extrema-direita, que é o conservador extremo. É lógico que muitos no meio do caminho se vendem, mas a nossa parte, o que é? É tentarmos realmente colocarmos ali gente que tem um pingo de caráter, um pingo, né, de raciocínio e lute pelo que é certo. Alguns partidos de extrema-direita, o PSL, que é o do nosso presidente hoje, o Novo, ele é também um partido que tem uma proposta que é conservadora. Tem os patriotas, tem os progressistas, que alguns, né, têm uns devaneios. Então, tome cuidado em quem você vai votar. Você tem, sim, poder mais do que você imagina. Não se negue a votar, porque já foi comprovado que quem não vota, alguém vota por você. Então, alguém vai lá votar no teu lugar, não é? E isso ocorre através, realmente, de situações errôneas. Não vote em partidos porque alguém, esse é legalzinho, às vezes ele só está sendo usado como um boi de piranha ali para colocar muitos maus no lugar. Então, essa é a nossa petição. Se você puder, essa semana, faça um jejum pelo nosso país. Se você puder, nessa semana, faça um jejum para Deus abrir a mente das pessoas, para que não haja nada que venha ser colocado ali para destruir a nossa nação. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso aviso para vocês como pastores, preocupados mesmo. Isso todos os pastores estão, todos os padres estão. Até os padres, como nunca, estão avisando a todos. Você que é cristão, preze pelos nossos valores cristãos, porque está escancarado. Vocês viram aí, desde 2010, na verdade, eles estão tentando, e se eles conseguirem muita gente do mal do lado deles, o que vai acontecer? Tudo que eles colocarem como lei, eles aprovam. Eles colocaram lá, autorizado isso. A partir de hoje vai ser lei isso, vai ser aprovado. A partir de hoje, igreja fecha, vai ser aprovado. Se eles conseguirem uma quantidade grande de gente endemoniada como eles, o capeta realmente vai criar a lei que quiser, como está criando. Quer lei pior do que essa? De autorizar, permitir incesto, pedofilia e abuso sexual? Quer lei pior que essa? E, no entanto, eles criaram essa lei em 2015 e você precisa realmente ser alguém que tem esse entendimento espiritual. Amém? Glória a Deus. É domingo que vem. Por favor, abra a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo
28. 8:28. Oito, 28. Amém? Está aqui na frente já, né? Você pode acompanhar pelo telão? Amém? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a este também os chamou, e aos que ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por causa de ti, somos mortos todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Amém? Até aí, pode continuar com a Bíblia aberta, nós vamos usá-la. Feche os olhos, por favor. Peça para Deus falar com você. Nós já prestamos o culto a Deus, nós já oramos, nós já o adoramos, e que Ele possa falar conosco nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Te glorificamos, Te exaltamos. Fala conosco, meu Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas e, em nome de Jesus, que Tu possas falar a cada coração conforme a Tua vontade, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Primeiro, no versículo 28, eu quero que você foque nesse primeiro entendimento de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é fundamental nós entendermos, porque se você ama a Deus, você precisa acreditar na palavra de Deus, que ensina que tudo, e você vai ver dentro desse capítulo, que tudo, literalmente, tudo, todas as coisas que começarem a acontecer na sua vida, após você entregá-la ao Deus vivo, tudo isso, na verdade, contribuirá para o teu bem, contribuirá para o bem da tua família, contribuirá para o teu crescimento, a tua libertação, a tua transformação. E essa é uma dificuldade que nós temos muito grandes como cristãos. Por quê? Porque nós temos a tendência a achar que o que é bom nos fará o bem, só o que é tranquilo nos beneficiará, mas muitas vezes, queridos, a Bíblia fala que o ferro afia o ferro. Na verdade, quanto mais duro você for, quanto mais intransigente você for, quanto mais difícil você for, mais situações, na verdade, virão para podar essas arestas da sua vida, essas deformações da sua vida, e você vai ver que, na verdade, há pessoas que
tribulações virão para podar tuas arestas, angústias virão, perseguições virão, dificuldades virão muitas vezes com um intuito único, que você vai ver junto comigo: podar. Porque Cristo disse que a árvore que dá frutos, ele poda para que dê mais frutos. E a árvore que não dá frutos, ele corta e lança nas chamas. Então, se o Senhor, na verdade, está insistindo, está trabalhando, se nós respiramos, se nós estamos vivos, é porque Deus nos dá a cada dia uma nova chance de sermos melhores, de nos aperfeiçoarmos, de alcançarmos o propósito dele, de alcançarmos o objetivo dele, porque você vê aí nesse versículo que está no telão, na TV, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque há um propósito de Deus na sua vida, há um propósito, o chamado de Deus ocorre com você, porque Deus tem um propósito, quer seja para salvar a sua família, quer seja para agir de alguma forma diferenciada nesse mundo, há um propósito. Porque Deus te chamou, Ele te chamou com um propósito, Ele te chamou com uma intenção, Ele te chamou porque você tem algo a desenvolver, a viver, a fazer nessa terra, e primeiramente para glorificar o nome de Deus. E você vai ver aí no versículo 29, que você tem um predestino. Muitas vezes muitas pessoas falam: qual é o meu destino? Eu tenho um destino. E você vai ver aí no versículo 29 que Deus te destinou para algo. Ele quer algo para você. Perceba aí o versículo 29, o que diz a palavra de Deus: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que Deus conheceu, Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Então, a você, Ele predestinou, Ele destinou você antecipadamente para um propósito. Qual é? Para sermos conforme o quê? A imagem de seu Filho. Há um destino, há um propósito de Deus para a sua vida, cristão. E o propósito de Deus para a vida do cristão é para serdes conforme a imagem do seu Filho. E esse é um propósito que cada cristão na terra precisava entender, porque muitas vezes nós temos um entendimento que, Deus quer me abençoar, né? Que o propósito de Deus é me curar. Não, Deus tem um propósito já pré-determinado. Por que que Ele quer te tornar a imagem de Jesus? Porque quando Deus criou o ser humano, Deus o criou à sua imagem. E você vai ver, pode colocar aí em Gênesis 5, por favor? Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano à sua imagem. Mas o que aconteceu, queridos? O ser humano, lembra lá de Adão? Adão caiu em pecado. Quando Adão cai em pecado, ele começa a criar filhos à imagem dele. Então Deus, quando te fez, Ele fez a imagem dele. Era para você, era para eu sermos pessoas o quê? Excelentes, excepcionais, em sabedoria, em entendimento, em amor, em graça, em bondade, em misericórdia, em paz, em cura, em saúde. Deus nos criou à imagem dele. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, o que ocorre? Nós crescemos e fomos gerados à imagem de Adão. Olha aí Gênesis 5, versículo 1, você pode acompanhar na tela. Este é o livro da genealogia de Adão. Olha só. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, no dia que Deus fez o homem, Ele o fez à sua semelhança. Versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia que foram
criados, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então perceba, quando Deus cria o ser humano, Ele cria a sua imagem, para que nós sejamos pessoas realmente relevantes na terra, pessoas realmente sábias, pessoas prudentes, pessoas que têm entendimento, compreensão, sabedoria, paz, tranquilidade. Mas, por causa da queda, você vai ver que no versículo, a partir do capítulo 3 de Gênesis, começa a queda de Adão. Quando Adão cai, a partir dali os filhos dele começam a ser a semelhança dele. Qual era a semelhança de Adão já? Rebelde, desobediente, né? Dura a servir, manipulável, fraco. E aí a imagem e semelhança de Adão começa a nascer as gerações. Hoje nós somos o quê? Filhos de Adão. E automaticamente o que ocorre? Nós temos essa característica, essa identidade, essa deformação naquilo que é a nossa formação de caráter, naquilo que é a nossa personalidade. Nós temos características de Adão em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança agora, como disse lá, a semelhança e a imagem agora de quem? De Adão. E o que ocorre? Porque nós agora temos em nós essa semelhança de Adão. Por isso que é necessário, Jesus disse, é necessário vós nascerdes de novo. Por isso que é necessário nós começarmos de novo. Nós passamos pela água do batismo e começa então um novo nascimento. As velhas coisas se passam, têm que ser deixadas para trás. A nossa velha natureza, ela precisa ser identificada como algo que é deformado em nós. E nós cristãos, se não identificarmos essa velha natureza pecaminosa, essa herança deformada, nós viveremos a vida inteira dentro de igrejas, viveremos a vida inteira declarando o nome do Senhor, sem vivermos o propósito, sem vivermos aquilo que o próprio Deus disse, qual é o nosso chamado, o nosso destino. Eu os destinei, Romanos 8 que nós lemos, eu os destinei para terdes a imagem do meu Filho Jesus. E eu quero que você entenda no teu espírito a grandiosidade desse destino que Deus tem para você. E esse destino envolve mudança no teu caráter, na sua personalidade, transformações na sua alma. Isso é verdadeiramente se tornar um cristão nascido de novo. Há pessoas que estão há 1000 anos dentro de igreja e não transformam-se no seu caráter, na sua conduta, no seu falar, no seu agir. É necessário nascer de novo, porque você não está seguindo o destino que Deus predeterminou para você. Ele quer te transformar em uma nova criatura, lavado, remido, transformado verdadeiramente, e isso não envolve religião, envolve realmente o propósito de Deus para a sua vida. E nós vamos ver aí no versículo 30 de Romanos 8, que o Senhor que nos chamou, perceba, Romanos 8:30, e aos que predestinou, a estes também chamou. Perceba que a palavra de Deus diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós para que vades e deis frutos. Então, aqueles a quem Deus destinou antecipadamente para que se tornem semelhante a Jesus, no seu caráter, no seu falar, no seu agir, na sua obediência, naquilo que é o seu coração, naquilo que é o seu amor, naquilo que é a sua transformação de vida, a esses que Ele predestinou, Ele destinou você antecipadamente para ser a imagem de Jesus. Primeira coisa que Ele faz, Ele te chamou.
Então, se você está aqui, não é por você mesmo, não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi você. Se você atendeu o chamado de Jesus, não foi pela sua própria competência, porque o ser humano está morto em delitos e em pecados, e aquele que atende o chamado é porque é ovelha. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, aquele que atende o chamado é porque, na verdade, ele tem esse chamado, é porque ele reconhece a voz do pastor, é porque, na verdade, ele tem essa condição de compreender que Deus o chama, Deus o quer. E você vai ver que diz aí: primeiro a estes ele chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Então você estava lá num lamaçal, você estava lá no profundo de um poço, e ele te chama, e porque ele te chama, ele também te justificou. Muitos diriam: por que a vida dele? Por que ele? Por que essa condição? Mas aí que está, a quem ele chama, ele também justifica. Então ele justifica você dos seus pecados, ele lava você dos seus pecados, e diz então o quê? A esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então ele te justifica, ele pega e começa o quê? A justificar você daquilo que são as suas quedas, os seus danos. Ele te perdoa e ele o quê? Quer te glorificar, ele quer que você entre na presença dele. Agora, aquele que estava na lama, que era um filho de Adão, que tinha uma natureza contorcida, distorcida, abominável, agora é justificado por Deus, e ele pode entrar na presença de Deus, falar com Deus face a face, porque aqueles que ele chama, ele justifica e ele glorifica. Então hoje você tem acesso a Deus, por isso nós vimos no livro de Hebreus: entrai, pois, com ousadia na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho. Então hoje Deus quer que você entenda, você foi chamado, ele perdoa os teus pecados, ele justifica a tua natureza, ele quer o quê? Te glorificar. Você pode falar com ele, mas ele tem um destino para você, ele quer transformar essa sua velha natureza, ele quer transformar, ele precisa que você se abra para mudanças, e todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a partir daí, para que seja forjado o teu novo caráter, a tua nova personalidade, o teu novo agir, o teu novo pensar, o teu novo falar, o teu novo sentir, começa a haver o que? Uma movimentação da parte de Deus, trabalhando, moldando, lapidando, curando, e essa rapidez, esse trabalhar vai ser mais rápido conforme a tua dureza ou a tua flexibilidade, a tua humildade ou a tua arrogância. O que vai definir o tratamento de Deus na sua vida é você mesmo. Porque a palavra de Deus diz que o boi conhece o seu dono, a jumenta conhece a manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Então muitas vezes Deus tem que o que? Usar de situações pesadas, situações difíceis, para te aprimorar, para te humilhar, para conseguir falar ao teu coração. Então ele precisa usar de meios pesados, fortes, para que realmente você consiga se ceder, para que você consiga se humilhar, se render. Quanto mais duro você for, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Quem é frágil, quem é flexível, quem é pronto para ouvir, ele terá o quê? Menos dores, menos dificuldades, menos chicotes, vamos dizer dessa forma, menos travancos na sua vida. Mas quem é dura cerviz, quem é coração de pedra, como diz aí fora, quem é uma porta, que não adianta, fala e não muda, não quer mudança e não aceita a transformação, o tratamento vai ocorrer. Por isso ele também era o marceneiro, mas vai serrar até esse mal sair da tua essência, sair da tua alma, a maldade, a perversão herdada de Adão, a rebeldia herdada de Adão, a ignorância herdada de Adão, aquilo que é a grosseria, o mal herdado de Adão, precisa sair, porque você foi
destinado a ser como o Filho Jesus. Vai apanhar. Ferro com ferro se afia. Ah, se é duro? É? Então eu já sei. Você pegar uma folhinha de uma árvore, a folhinha da árvore precisa de um martelo? Não, né? Vai pegar a folhinha da árvore, você vai fazer assim com a mãozinha, pronto, a folhinha da árvore vai ter o molde que você quer. Mas se você pega um pedaço de ferro, adianta ficar com a mãozinha ali? Não. Vai pegar mesmo a marreta e vai começar, pau! Já viu alguém, né? E tem gente que é assim. Tem gente que leva paulada, leva, para ver se contorna um pouquinho naquilo que é a deformação do caráter duro, intransigente, julgador, maligno, herdado. Mas Deus, Ele quer realmente trazer essa transformação. E o cristão da terra que não entender que o propósito de Deus fundamental na vida dele é transformá-lo em Jesus, igual a Jesus, ele realmente não entendeu nada. Porque ele não vai ceder na área que ele precisa ceder, ele vai continuar sendo o filho de Adão com relação ao mundo, ele vai continuar sendo ignorante, ele vai continuar sendo orgulhoso, ele vai continuar sendo o coração de pedra, ele vai continuar sendo rebelde, ele vai continuar sendo contendeiro, ele vai continuar sendo amaldiçoador, ele vai continuar sendo o filho de Adão. Então não entendeu nada, porque o propósito é que você se torne melhor, você precisa se tornar melhor no seu convívio familiar. Deus quer te tornar a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Ele precisa resgatar em nós a imagem dele. Um dia foi perdida por causa do pecado, e o pecado nos deformou, nos tornamos pessoas más, nos tornamos pessoas frias, nos tornamos pessoas deformadas, nos tornamos pessoas malignas, nos tornamos pessoas agressivas, rudes, nos tornamos pessoas duras. O pecado nos deformou, mas Ele quer restaurar a sua imagem e semelhança em nós. E Deus é aquele que nos dá todas as coisas em Cristo Jesus, para que nós vivamos realmente essa libertação. E que todas as coisas são essas? Vamos ver o versículo 32. Como o Senhor nos dá todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então o Senhor tem todas as coisas para nos dar, mas você vai ver que principalmente aquilo que concerne a tua vida espiritual, principalmente aquilo que concerne a obra que Ele quer fazer em você. Perceba o versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, primeiro, Ele tem uma obra de lapidação, de transformação, de milagre para fazer na tua vida, na tua alma, na tua personalidade, no teu caráter. E todas as coisas em Cristo estão sobre você. A primeira delas é o quê? Quem vai intentar acusação contra um eleito de Deus? O que é isso? Primeiro, é contra o teu acusador. A Bíblia diz que Satanás está no livro de Apocalipse, ele é o nosso acusador, e ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então Satanás, ele vai diante de Deus, ele é o nosso acusador, e ele vai requerer a nossa vida. Ué, ele não é teu filho? Ele não é aquele que se entregou? E olha o que ele está fazendo, olha isso, olha aquilo, e Satanás fica lá acusando, para quê? Para o quê? Requerer a tua vida, para requerer o quê? A consequência. Deus é um justo juiz, que ao culpado não tem por inocente. Ele quer que Deus aplique a lei, ele requer a lei, ele requer a aplicação de que o que? O salário do pecado é a morte, então ele nem merece estar vivo.
Então o nosso acusador está continuamente diante de Deus, mas por isso que o Senhor falou, eu estou em obra, eu estou em tratamento. Então quem intentará acusação contra o eleito de Deus, se é Deus quem o justifica? Então enquanto Satanás te acusa requerendo o teu sangue, requerendo a tua morte, requerendo o teu fim, o fim da tua vida, o fim do teu ministério, o fim da tua existência, então Deus é aquele que te justifica para que você ainda esteja na terra, para que Ele continue o tratamento que Ele precisa executar na sua vida. A Bíblia diz que havia uma árvore que não havia frutos, não dava frutos. E então foi requerido o corte daquela árvore, porque a ordem de Deus é: a árvore que não der frutos é cortada. E então o Espírito Santo intercedeu por aquela árvore. Jesus contou essa parábola. E o Espírito Santo falou: olha, me dê mais 10 dias, porque eu vou adubar essa árvore, eu vou tratar a terra, para ver se ela começa a dar frutos. Então o Espírito Santo intercedeu por aquela árvore, e aquela árvore então não foi podada imediatamente. Então se nós estamos vivos, é porque na verdade o Espírito Santo tem intercedido por nós, porque embora nós pequemos, embora nós sejamos errados, embora nós estejamos num mundo tão cruel, o Senhor tem uma obra, um propósito, e Ele quer cumprir esta obra de poder na sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então tem hora que não há nem palavras, mas então o Espírito Santo geme para que o milagre, a mudança, a transformação ocorra no íntimo do teu ser. Então, quem te acusará se Deus te justifica? Segunda bênção, versículo 34. Quem te condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Então, nós temos todas as coisas em Cristo. Primeiro, nós temos a justificação, e nós temos aquilo que é a intercessão do Senhor. Quem pode te condenar? Se Cristo já morreu, se Cristo ressuscitou e hoje Ele está à direita de Deus intercedendo por você. Então entenda o poder da salvação completa que está em Cristo Jesus. Deus quer transformar tua vida, teu caráter, tua essência, tua alma, teu ser em um novo ser, realmente espiritual, transformado conforme a imagem de Jesus. Então Satanás acusa, o mundo acusa, você está em um processo, você precisa se abrir para a libertação, para a transformação que Deus requer, mas a condenação, a acusação não tem poder, porque há um que intercede por você diante do Pai, e você precisa se abrir para fazer sem detença, cumprir a vontade de Deus na tua vida em nome de Jesus. Muitos se desviam por causa da acusação, muitos se desviam por causa da condenação, condenação própria, condenação da consciência, condenação de Satanás, mas porque eles não entenderam, Deus está em tratamento, Ele quer te tratar, não importa se você tropeçou, a questão é que você não fique caído, você precisa se levantar, porque o processo de transformação, de modificação, de conversão não parou na sua vida. Você não pode parar por causa de acusação, você não pode parar por causa de condenação, você não pode parar por causa de ninguém, porque há um Deus que te justifica, há um Deus que intercede por você, há um Deus que quer sim fazer a obra na tua vida, mas ainda que você não tenha conseguido vivê-la, Ele não desistiu de você, e a prova disso é que você está respirando. Então a quantidade de gente que está no mundo, porque desistiram baseado no seu próprio limite, baseado na condenação da sua consciência, está tudo errado. Por quê? O Senhor intercede por nós, o Senhor sabe quem nós somos, e o Senhor quer tratar-nos e nos fazer a sua imagem. Então hoje, a pergunta que fica está no versículo 35. Quem te separará de Cristo? Quem te separará de Cristo? E hoje você precisa se abrir para
este amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Se Deus me destinou antecipadamente para ser a imagem do seu Filho Jesus, para ser como Ele, alguém obediente até a morte, alguém fiel, alguém verdadeiro, alguém sincero, alguém amável, alguém gentil, alguém prudente. Se Deus me destinou para isso, então ainda que a minha velha natureza grite, eu não vou abrir mão desse amor de Cristo. Quem te separará do amor de Cristo? E aí você vê que o apóstolo Paulo fala algumas coisas. Será tribulação? Ué, mas até a tribulação vem para o meu bem. Então nós vimos e nós falamos, por exemplo, de gente teimosa, que é como uma porta, que é dura cerviz. E quem conhece, né, gente teimosa sabe como que é. Você vai falar, você vai se desgastar e você não tem resultado aparentemente algum. E espiritualmente também é assim. Então o que ocorre? Vem a tribulação. Lembra de Jonas? Jonas lá, Deus falou, vai Jonas para tal lugar, ele foi para outro. Chegou lá, o que aconteceu? Ventania e temporal, e o barco virando, e ele era tão dura cerviz, que mesmo o barco virando, ele não cedia. Então tem gente que é assim, é só na tribulação. E eu vou falar uma coisa aqui no bairro, aqui é a Vila Moraes, né? Tomem cuidado com isso. Porque eu vi muito isso na essência de muitas pessoas. Pessoas que você fala em amor, você fala com cuidado, com amor, com zelo, e as pessoas não compreendem. Porque elas querem marretada, elas querem um cajado, elas querem furor, elas querem castigo para entender. Isso é dura cerviz. Você não precisa que venha o trovão, você não precisa que venha do céu o fogo, você pode ser aquele que o cicio suave transforma o teu coração, te queima, te compromete diante de Deus, te humilha, e você diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero a tua vontade. Não seja dura cerviz, que parece que precisa estar sempre debaixo de um cajado, daquilo que é ordem sobre ordem. Você não é escravo, você foi chamado para ser filho, você foi chamado para ser um instrumento de Deus nessa terra. Então, em nome de Jesus, a tribulação vai te separar do Senhor? Não, a tribulação coopera para o teu bem. A tribulação te humilha, a tribulação, o que Paulo disse mais, será tribulação? Será angústia que te separará do amor de Cristo? A angústia te humilha, a angústia te faz ficar alguém mais reflexivo, a angústia fará você realmente focar no que é devido. Então, ao invés de recorrer ao pavor, ao medo, ao desespero, a dizer que Deus não está com você porque você está sentindo angústia, pega essa angústia e começa a usar essa angústia no teu relacionamento com o Senhor. Senhor, há esse problema na minha vida, há essa situação que precisa ser resolvida. Aproxima-te de Deus no teu deserto, e você vai ver que o Senhor, Ele vai te aliviar de toda a tua carga, de todo o peso, de todo o jugo. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. Começa a usar a angústia, não para te separar de Cristo, mas para te aproximar de Cristo. Quem te separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição vai te separar? A fome? Porque olha o problema financeiro, a escassez, a nudez, o perigo, a espada vai te separar do amor de Cristo? Não. Olha o que diz aí a Bíblia Sagrada, no versículo 39, em nome de Jesus, em Romanos 8 ainda. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma criatura desse mundo tem poder de te afastar do amor de Cristo. Nenhuma criatura,
Ninguém pode te separar do amor de Deus, que é imenso. Ele te chamou, Ele te justificou e Ele quer te glorificar. Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te glorificou e Ele quer te tratar. Então essa angústia, essa tribulação, essa escassez, essa provação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então você é vencedor sobre a angústia, você é vencedor sobre a tribulação, você é vencedor sobre a perseguição, sobre a fome, a escassez, a nudez, o perigo, a espada. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, você não vai mais fugir de processos, mas você vai entender o teu destino. Deus quer me tratar. Deus quer me tratar, e cada vez que você sai do eixo, é a marretada, pau! Nossa, mas que confusão, que auê, que inferno! Está saindo do eixo. Eu estou formando você, forjando você para ser igual ao meu filho Jesus. Vamos melhorar aí. Vamos melhorar essa fala aí, que tal? Vamos melhorar essa atitude, vamos melhorar essa ação aí, vamos melhorar essas palavras, vamos melhorar. Mas em todas as coisas, você é mais do que vencedor. O teu acusador, você não precisa temer, porque há um do lado do Pai intercedendo por você e te justificando. O que te condena, mas já falaram, como que eu sou crente, e olha eu desse jeito. Pois é, o teu acusador também foi silenciado, porque há um que intercede por você. Você está em processo de tratamento, então ao invés de desistência, você tem que ter a perseverança e ter humildade, para deixar Deus trabalhar, Deus lapidar, Deus curar, Deus tratar, para você ser o que Deus deseja que você seja. Então ao invés de dizer vou desistir, ao invés de dizer eu vou parar, ao invés de dizer eu não vou conseguir, ao invés de dizer eu não sou mesmo, realmente ceder à acusação, e ceder aquilo que é a pressão, e ceder à condenação, você vai mudar esse cenário, você vai entender o seu destino. Eu estou em processo de cumprir o meu destino. Deus vai forjar a imagem de Jesus em mim. Ele vai mudar essa minha mente, Ele vai mudar esse meu caráter, Ele vai mudar essa minha ação, Ele quer mudar o meu senso crítico, Ele quer mudar o meu coração. O Deus vivo em todas as coisas quer contribuir para o bem da minha alma, da minha vida, e para aquilo que é a formação da imagem de Cristo em mim. Entenda o teu propósito. Aplauda Jesus. Por isso não se assuste. Por isso não se assuste. Eu lembro que eu trabalhava, e uma vez no meu trabalho eu fui cruel. Eu trabalhava na diretoria, e lá você tem autonomia para beneficiar, ou travar benefícios. E aí veio uma pessoa que eu era cristã já, criei uma rixa, e o meu diretor ia beneficiar aquela pessoa. Eu, mas essa pessoa aí também, por que não procura outra coisa? Vai procurar outro lugar. E a arrogância subiu assim, só um pouquinho. Mas na hora, o meu diretor virou um monstro, assim, quase 2 metros. E me repreendeu. Sabe por quê? Porque você está sendo forjado para ser a imagem de Jesus. Então não se assuste não. Cada vez que você tiver uns desvios de personalidade de Adão assim, vê a marreta, pá! A espada cortante, pá! Começa um vendaval do nada, por causa às vezes de uma atitude, de um sentimento, de uma postura que você teve, que não é mais para você repetir, não é mais para você ter, porque você está em processo de lapidação. Então isso comigo é muito sério, desde a infância. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, você vê que eu não esqueço isso.
E eu tenho aqui na minha mão, até hoje, um furinho aqui assim. Ó. E esse furinho aqui foi um momento, aquele negócio de criança, né? E eu falei, eu consigo atravessar essa rua e eu sou o mais rápido de todos e tal. Com 7 anos, mas cheio de orgulho, eu vi uma tendência, né? Mas na hora eu dei o primeiro passo e eu caí. Eu tinha 7 anos, você vê que eu entendi. E eu caí nos vidrinhos e um vidrinho entrou aqui, ó, na minha mão. Está até hoje aqui, ó. Lembra que Paulo teve o seu espinho na carne? Está aqui, ó. Esse vidrinho aqui na minha mão, se você quiser vir ver, você vai ver. Está aqui, ó. 40 anos na minha mão. E eu lembro desse vidrinho, o dia que eu quis ser orgulhosa. O dia que eu quis me achar. E eu quero te dizer, tem muita gente caindo de cara, caindo de cavalo, quebrando a cara. Porque você precisa aprender a ser moldado. Você precisa aprender a começar a deixar aquilo que é o seu ego, o seu eu. Começar a deixar orgulho, começar a deixar deformidades da velha natureza. Porque há um destino para a tua vida em nome de Jesus. Há um destino. E vai levantar temporal, vendaval e trovão. Mas Deus não desiste, não. Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te glorificou, o tratamento começou. E só vai encerrar quando for o último dia da tua vida, que você partir para a eternidade como um salvo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar. Nós vamos orar. Não deixe nada te separar do amor de Cristo, porque você já foi chamado e você é um escolhido. Quem te separará? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome? Nem morte, nem vida, nenhuma criatura, nem demônio pode te separar do amor de Deus. Nenhum demônio, nenhuma criatura pode te separar do amor de Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Entrega a sua vida ao Senhor agora. Entrega o seu eu. Entrega a tua natureza humana. Entrega o teu ego. Entrega aquilo que você herdou de Adão. Que tal? Quantos anos você já está diante do Senhor? Entrega. Deixa o Senhor começar a lapidar. Que tal? Deixa o Senhor começar a transformar. Deixa o Senhor começar. Deixa vir o óleo da unção sobre você. Vai te tornar mais maleável para o tratamento. Mas o tratamento já começou. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. Nós temos um destino, meu Pai. Independente, meu Pai, da nossa natureza herdada. Independente do que nós recebemos dos nossos pais, meu Deus. Independente de tudo, o Senhor nos destinou antecipadamente, o Senhor nos chamou, não fomos nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu, Pai, nós já fomos escolhidos. Então cabe a nós agora, Senhor, seguirmos esse caminho, meu Pai, esse caminho de obediência, esse caminho de transformação, esse caminho de libertação. Pelo poder do Teu nome, meu Deus amado, começa a lapidar agora a velha natureza. Começa, Senhor, a quebrar agora aquilo que é, Senhor, a velha natureza herdada, meu Pai. Tudo que pertence ao Adão na nossa vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, começa a nos preparar para aquilo que é a Tua plenitude, a Tua glória, a Tua bênção na nossa vida, Senhor. Tudo que envolve o Teu querer em nós. Senhor, tira toda a crueldade, tira toda a rebeldia, tira toda a desobediência, tira, meu Pai, em nome de Jesus, de nós toda a rebelião, tira, Senhor, do nosso coração toda a dureza, tira, Senhor, nós não queremos, meu Pai, ser como uma
porta, meu Pai, que o Senhor fala, e nós, meu Pai, não correspondemos, e há um desgaste da nossa família conosco, há um desgaste, meu Pai, de pessoas próximas conosco, porque nós não cedemos, nós não compreendemos. Senhor, tira toda a ignorância da nossa essência, da nossa alma, meu Pai, tira toda a ignorância do nosso ser, em nome de Jesus, meu Pai, e opera, meu Deus, a obra que Tu queres, em nome de Jesus. Tira agora todo espírito de loucura, todo espírito de ódio, toda a essência, meu Pai, maligna, revoltosa, odiosa, irada, iracunda, amarga, infeliz, murmuradora, maledicente. Tira agora, Senhor, em nome de Jesus, toda a dureza, meu Pai, da nossa essência, toda insubordinação ao Senhor, em nome de Jesus. Tira agora toda agressividade, todo ódio, todo rancor, toda contenda, toda amargura. Tira, Senhor, tira da nossa essência tudo aquilo que não procede do Senhor. Meu Pai, o Senhor nos criou para sermos pessoas saradas, para sermos pessoas limpas, de corações puros, de corações, meu Pai, benditos, de lábios benditos, de olhos limpos, de coração puro. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, limpa-nos, purifica-nos, que nós possamos ser, meu Pai, agradáveis a Ti, que nós possamos ser maleáveis diante de Ti, que nós não precisemos, meu Pai, apanhar, sofrer, para, meu Pai, corresponder ao Teu chamado, a Tua vontade, o Teu querer. Lapida, Senhor, nos relacionamentos, na casa, na família, lapida o linguajar, lapida, Senhor, o olhar, lapida, Senhor, o falar, lapida o sentir, meu Pai, o agir. Chega, meu Pai, da mesma velha natureza iracunda, chega, meu Pai, da mesma velha natureza amarga, chega, meu Pai, da mesma velha natureza odiosa. Age, meu Deus, com libertação, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Dai-nos um coração humilde, dai-nos um espírito simples, meu Pai, dai-nos, meu Pai, uma natureza bendita, meu Pai. Encha os nossos lábios, meu Pai, com palavras de libertação, de transformação, de salvação, meu Deus, em o nome de Jesus. Tudo que faz parte da nossa velha natureza, pelo poder do Teu nome, Senhor, começa a lapidar-nos, começa a limpar-nos, para que nós venhamos a dar frutos, meu Pai, frutos conforme a Tua imagem e semelhança, frutos do Teu Espírito Santo, amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Senhor, em nome de Jesus, domínio próprio. Chega de tormento, loucura, precipitação, em o nome de Jesus, Senhor amado, que nós sejamos centrados, que nós sejamos sábios, que nós sejamos, meu Pai, pessoas fortes, pessoas firmes, pessoas sábias, pessoas prudentes, pessoas, meu Pai, compreensíveis, perdoadoras, amáveis, em o nome de Jesus, decididas, definidas, em o nome de Jesus, pessoas, meu Pai, irrepreensíveis, pessoas, meu Pai eterno, firmes, inabaláveis, naquilo que é o nosso chamado, o nosso propósito, a Tua vontade para a nossa vida, incorruptíveis, que não se corrompam por causa de amigos, por causa de pessoas, por causa de paixões. Senhor, nós aceitamos o nosso destino, nós aceitamos o nosso destino, restaura a imagem do Senhor em nós, restaura a Tua imagem, nós não queremos ter a imagem do pecado dos nossos antepassados, nós não queremos repetir, meu Pai, os pecados
pecados dos nossos familiares. Nós não queremos a imagem, meu Pai, de amargura, de odiosos, de, meu Pai, tristes, de infelizes. Nós não queremos a imagem humana em nós. Oh, recalamaçu decanta, marca-nos, Senhor, sela o teu povo com o teu Espírito Santo. Oh, recalamassuri alamanaia sudecanta. Começa agora a encher esse coração de perdão. Começa agora a encher esse coração, meu Pai, de misericórdia. Começa agora enchendo esse coração de pureza. Começa agora enchendo, meu Pai, esse coração de bondade. Oh, recalamassu decanta aramalás. Oh, em nome de Jesus, remove o desamor, remove a frieza, remove a grosseria, remove o ódio, remove o rancor, remove o egoísmo, remove o orgulho, remove, Senhor, tudo aquilo que não faz parte da natureza do Senhor em nós. Oh, recalamanaya sudecantaramalás. Eu profetizo sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, sobre cada jovem, oh Senhor, sobre cada vida, o teu poder, o teu milagre, a tua cura e a tua bênção, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Erga a tua mão comigo, feche os olhos e fale de coração: Senhor, eu aceito o meu destino. Ore calamaçu decanta. Aceite o teu destino. Para de dizer que não vai mudar, morri assim, vou viver assim. Para. Aceita o teu destino, porque você foi chamado, você foi justificado, e o Senhor quer te glorificar em nome de Jesus. Ore calamaçu decantaramalás. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu peço, por favor, que você pegue na sua cadeira esse envelope azul. Nós vamos orar pela vida financeira de todos vocês. De todos nós. Você que trouxe uma oferta, um dízimo, coloque nesse envelope, nós vamos orar agora. Todo dízimo e oferta é voltado completamente para as necessidades da casa do Senhor. Amém? Todas as necessidades da casa do Senhor, da obra do Senhor, são sanadas pela tua entrega, pelo teu dízimo, pela tua oferta. E a Bíblia fala no livro de Malaquias: traga a casa do tesouro, e por amor de vós eu repreenderei o devorador, o migrador, o destruidor, e eu abrirei, escancararei as janelas dos céus. Você cuida da casa de Deus, e Deus cuida da tua casa, da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Erga ao alto sua mão. Senhor, nós te glorificamos, meu Pai. Nós queremos erguer a tua obra na terra, nós queremos abençoar a tua obra na terra. Senhor, em nome de Jesus, prospera a obra das mãos dos teus servos, torne-os pessoas benditas nessa terra, pessoas, meu Pai, bem-sucedidas, pessoas, meu Pai, abençoadas, pessoas que vivam plenamente a fartura, a honra. Ah, Senhor, faça diferença na vida dos teus servos que te servem, que cuidam da tua casa, que zelam pela tua casa. Eu os abençoo. Multiplica, Senhor, a 30, 60 e a 100 por 1, cada oferta, cada dízimo entregue nesse lugar, que seja, meu Pai, multiplicado e venha e retorne em bênçãos sem medida na vida dos teus filhos. Nós abençoamos a vida financeira dos teus servos e declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar. Quem trouxe o seu dízimo ou oferta, traga o gasofilácio, por favor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família. Que você tenha um final de noite aí muito especial. Amém? Nós estamos praticamente indo para o nosso final do mês. Amém? E é muito importante, irmãos, só dando uma pincelada do que a pastora Raquel falou, domingo que vem a nossa Santa Ceia, né?
E mais ou menos esse horário para frente, nós já temos a definição se vai haver primeiro ou segundo turno, seja quem estiver à frente. Então, essa é uma semana muito importante. Muito importante. Se você for usar a internet, não use para discurso de ódio. Oriente as pessoas. Aliás, usa a sua lista, faz uma listinha de transmissão. Conscientiza as pessoas. Existem muita gente que ainda não sabem quem votar, né? E aí, por aí vai. Então, nós precisamos estar muito atentos. Eu tenho, assim, estado com o coração bem apreensivo quanto ao futuro do Brasil. Então, nós que estamos à frente da igreja sentimos isso, é porque há um perigo contra a sua casa, a sua família. E nós não queremos ser tomados de assalto, de uma lei, de situações, lei da mordaça, onde... Não, nós temos uma palavra sobre o Brasil. Amém? Mas ela se cumpre se também a gente se mover. Então, cristão, votem em situações, em candidatos que têm valores cristãos. Quem não é cristão vai votar em candidatos que têm os seus valores e as suas ideologias. Então, estude, leia o plano de governo dessas pessoas. Você precisa ler, irmãos. Você precisa ler. Eu, quando fui pregar nos Estados Unidos, eu conheço gente que está lá há 35 anos, não sabe falar inglês. Porque está na comunidade brasileira. Ele fala, não, eu me viro por aqui, não preciso. Mora lá, está clandestino, está ilegal. Por quê? Ele não sabia que se ele ficasse 10 anos trabalhando certinho, com 2 anos ele tinha um green card, ele podia ser um cidadão até americano. Mas por falta de conhecimento, se corrompeu, né? Perece, perde. Então, por favor, leia os planos de governo e você vai se assustar com as más notícias que estão aí tentando fazer contra o nosso país. Amém? E visitante nessa noite, nós recebemos a Edna. Cadê a Edna? Levante as mãos. Vamos dar uma salva de palmas pela vida da Edna. Deus te abençoe, Edna. Amém? Não se esqueça, irmãos, domingo que vem a nossa ceia, nossa Santa Ceia do mês. Nossa consagração sábado que vem pela manhã e com certeza será uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quinta-feira é o nosso culto de batalha espiritual. Nós estamos na campanha maravilhosa sobre Esther. Quem tem vindo aos cultos ou tem assistido os cultos, você tem observado a sequência de palavras que Deus tem praticamente falado do mesmo tema. Então, venha, vai ser um tema bem assim interessante, e eu tenho certeza que você será abençoado. Amém? E a nossa primeira quinta, então, de quinta a 8, nós teremos a nossa quinta profética, profetizando o mês de outubro, e o pastor Sócrates de Leon estará conosco, né? Irmãos, Deus usa muito a vida desse homem, muito. Deus usa demais a vida dele, e vem ele e mais 4 profetas do Rio de Janeiro junto com ele. Então, vai ser um negócio, tá tudo certo, é que Deus muda as coisas na última hora, pode ser, mas, se você, e assim, né? Depois eu quero ter uma palavrinha com o pessoal do altar, do louvor, tá bom? No final do culto. Então, você se prepare, porque, irmãos, eu estou na guerra para ganhar. E a casa é de Deus, a igreja é de Deus, o povo é de Deus, o altar é de Deus. E eu vou viver o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Levante sua mão, diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te dê a paz, a alegria, a saúde, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Vai na paz, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Amém.